Bom dia, irmãos. Mais uma vez aqui para a aula de conflitos da vida, né? Hoje nós iremos falar sobre como disciplinar finanças e consumismo, né? Vamos ver o que a Bíblia fala para a gente sobre finanças. Sabia que a Bíblia fala sobre finanças também? Vamos conferir então comigo? Vamos lá para a aula? Vem comigo! Bom, irmãos, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre como disciplinar finanças e consumismo, né? Às vezes é uma matéria meio complicada, porque a gente sempre está desejando alguma coisa, né? Sempre quer mais alguma coisa. E a mídia, ela incentiva muito isso. Mas antes da gente começar a entrar na aula, a gente vai orar, para a gente poder entrar nessa aula. Vamos orar comigo? Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já fez na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Pai, e que neste momento, ó Pai, o Senhor possa estar aqui, ó Pai, calando o homem físico, ó Pai, mas trazendo o Teu Espírito Santo para poder nos falar nesta manhã o que o Senhor deseja, ó Pai, a cada um de nós, ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Pai, olhando para os meus irmãos, pela necessidade deles, ó Pai, realizando a Tua vontade na vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, ó Pai. Amém. Bom, irmãos, hoje, como eu falei com você, a gente está falando sobre consumismo, sobre finanças, né? É uma matéria meio espinhosa, porque normalmente nós não somos educados, né? A nossa educação, infelizmente, formal, ela não nos ensina a lidar com finanças, né? Na realidade, a nossa educação formal hoje, ela nos ensina muito pouco para a vida, né? Ela nos ensina muito mais para o trabalho, para a área laboral, para a gente trabalhar para alguém, para a gente ser uma mão de obra, né? Infelizmente, né? Mas aqui na Bíblia nós temos várias passagens que nos fala, que nos educa, que nos diz como proceder relativo a finanças, né? Então, né, boa parte das pessoas entende que o significado de felicidade às vezes é possuir as coisas, é ter as coisas, né? Então, às vezes a gente quer ter um bom emprego, quer ganhar muito, né, quer ganhar bem, para a gente poder dormir tranquilo, porque não vai ter dívida, e poder consumir aquilo que a gente deseja, né? E a mídia sabe muito bem trabalhar essa questão do consumismo na gente, né? Da questão a gente botar na nossa cabeça que a gente tem que ter algo, né, a mais, né? Então você tem que ter um carro bom do ano, né? Você tem que estar com o carro do ano, você tem que ter um telefone, um celular da última hora, aquele que é o mais, né, surpreendente do momento, aquele que é o último lançamento, que tem vários aplicativos, várias outras coisas, né? Você tem que consumir aquilo que os outros também estão consumindo, né? Você tem que se vestir da forma que os outros também estão se vestindo. Você tem que ter a aparência, né, de uma determinada forma. Você tem que ter seu peso em um determinado nível para você se enquadrar nesse retrato do homem perfeito ou da mulher perfeita, desse nosso ambiente aqui, né, mundano, né? Mas na Bíblia a gente vai ver que não é bem assim, né? Que a Bíblia nos fala que às vezes o dinheiro ele é um mal, quando ele é mal empregado, né? Como lá na parte que fala lá em 1 Timóteo 6, de 6 a 10, ele fala assim, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, a forma como nós usamos o dinheiro, a forma como nós encaramos o dinheiro, pode nos trazer prejuízo ao invés de lucro. Pode nos fazer desviar da palavra de Deus. Pode nos levar para caminhos tortuosos. O dinheiro é apenas um meio, apenas uma forma de a gente adquirir aquilo que a gente necessita. Porém,
para alguns, né, o dinheiro é muito mais do que isso. O dinheiro passou a ser quase que um deus na vida de algumas pessoas, né? Em Macaé, que é uma cidade voltada totalmente para o ramo petrolífero, onde enrola pessoas do mundo inteiro, né, de todo o Brasil e do mundo inteiro, né? As pessoas vêm para cá com qual intenção? Ganhar dinheiro, ter uma boa vida, ficar rico, né? E as pessoas às vezes esquecem que o dinheiro é apenas um objeto, é apenas algo que é utilizado para que possamos adquirir outras coisas, né? A lição nos fala assim, que a sociedade moderna sofre já grande influência dos meios de comunicação, como eu falei, né? A mídia, com sua linguagem persuasiva, diz que para ser bem sucedido, o indivíduo tem que se vestir com a grife X, ele tem que ter um celular da marca tal, tem que ter um número sem fim de recursos nesse celular, né? Tem que comer um determinado produto, né, que é divulgado por essa mídia, e não pode pesar acima de tantos quilos, né? Você tem que ter uma imagem condizente com a sua condição social. Só que na Bíblia está escrito, né, que pelo rei Salomão, né, que apesar de ter tudo, o rei Salomão na Bíblia se afirma que ele foi o homem mais rico do mundo, aquele que teve grande sabedoria e riqueza. E ele, no fim da sua vida, né, ele disse com amargura, né, os olhos nunca se saciaram de ver, nem os ouvidos de ouvir. Por mais que ele tivesse, por mais coisas que ele tivesse, ele sempre queria mais. Então ele via que a parte humana dele, o homem, estava sempre querendo mais, né? E ele disse ainda a respeito da vida, né, que grande inutilidade, né? Nada faz sentido. Então ele chegou a um ponto em que ele chega a afirmar, né, que nada mais fazia sentido para ele. Pensa bem, um homem que tinha de tudo, que podia ter tudo, chegar a afirmar isso. Então, irmão, às vezes, riqueza não traz felicidade. Alguns podem discordar disso, né? Mas também não podemos ser hipócritas e dizer que ser pobre também é uma coisa muito boa, não. Há um equilíbrio, né? Tudo tem que ter seu equilíbrio, né? Você não pode ter tão pouco que você não possa suprir sua necessidade, mas também você não tem necessidade de ter tanto que você vai guardar para a sua 10ª geração. Aquilo, tudo em excesso faz mal. Essa é a realidade, né? Então, são enganosos valores que tentam nos infligir, né? A sociedade ela tenta nos passar um valor, né, que para desfrutar da verdadeira felicidade nós temos que ter determinadas coisas, né? A felicidade para o mundo, ela se apoia em coisas materiais, né? Se apoia na matéria. Para o cristão, não. A nossa felicidade é crer em Cristo, acreditar em Cristo. Ele é a nossa felicidade. Aquele que crê em Cristo, as demais coisas serão acrescentadas. A palavra fala isso. Então, há pessoas que compram objetos, roupas, joias, né? Ou contratam serviço acima das suas posses. Tem pessoas que, às vezes, elas querem, né, ter uma aparência social e ela começa, então, a se vestir com uma determinada marca, compra um carro que ela vai ficar pagando aí em N prestações, né? Não tem casa própria às vezes, porque está gastando dinheiro em outras coisas e não consegue comprar casa, vive de aluguel às vezes, mas mantém seu status social, a sua imagem, né? E isso não condiz com a nossa condição cristã. O verdadeiro cristão, ele se mantém dentro daquilo que é possível, das suas posses, né? Nós não podemos ficar fazendo dívidas, nós veremos aqui na lição que também lá na frente, a palavra de Deus nos fala que nós não devemos ficar endividados, que nós devemos honrar tudo aquilo que nós nos empenharmos em fazer, né? E nós só devemos nos empenhar naquilo que nós podemos.
dentro de nossas posses. Você não pode ir além daquilo. Se você ganhar 1.000, você não pode gastar 1.500. Então, você tem que se manter dentro daquilo que é possível. Não podemos ter ilusão de que nós iremos magicamente pagar nossas contas se nós não tivermos recursos para isso. Então a palavra ela fala, né, que a lição de hoje nos convida para que sejamos felizes da mesma maneira que o apóstolo Paulo fala, né, na Bíblia. Ele disse que aprendeu a viver contente com toda e qualquer situação, né? Fosse bem alimentado, fosse com fome, tendo muito ou passando necessidade. Está lá em Filipenses 4,12, você pode conferir, né? Soube encontrar em Cristo a fonte de sua plena alegria. Paulo encontrou alegria em Cristo. Ele foi um homem de posses antes, né? Só que ele abandonou tudo, foi seguir a Cristo, e ele, ao longo da vida dele, ele com o trabalho das mãos dele se sustentou, porque ele era fazedor de tendas, mas ele passou também por muitas privações, passou por muita necessidade ao longo de todo o caminho que ele fez, em toda a parte da pregação dele. Teve momentos em que ele passou por necessidade, ele esteve preso, foi torturado, mas ele fala que em tudo isso ele dá graça. E ele fala nesse momento, né, que em qualquer situação, fosse bem ou mal alimentado, fosse tendo muito ou tendo pouco, a fonte de alegria dele, de prazer dele era Cristo. Então vamos considerar o seguinte, né, a mordomia dos recursos, né? Nós temos recursos, beleza, mas é nosso? Não, não é nosso. Mas eu trabalhei, eu lutei, eu corri atrás, não. Você vai levar contigo se você morrer hoje? Nada conseguimos levar desse mundo a não ser o quê? O amor, né? O amor do nosso próximo, o amor pelo outro. Fora isso, nós não levamos mais nada. Temos faraós lá que tentaram, faziam grandes túmulos, né? Grandes tumbas, né? Botavam lá suas riquezas, até mesmo seus empregados às vezes eram mortos para botar ali para poder acompanhar ele, embalsamado, né? Só que com o tempo que acontecia, ia um ladrão de um túmulo lá e levava a riqueza dele. Ele não conseguiu levar nada. Então ninguém leva nada nesse mundo. Então nada nesse mundo nos pertence. Então está escrito no Salmo 24:1 que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. É muito comum julgarmos que somos proprietários de algum recurso que na verdade não é nosso. Mesmo as pessoas que não creem no Senhor, Deus na verdade também não são proprietários de nada. Então tudo pertence a Deus. Como disse Jó, ele deu, ele tira. Então lembra daqui, tem uma passagem bíblica em que o cara fala, enchi meus celeiros, estou muita coisa guardada, agora poderei desfrutar. E vem a palavra do Senhor e fala, louco, hoje mesmo levarei tua alma. E aí? Ele não aproveitou nada, porque nada era dele, ele não pôde levar nada com ele. Então, nós devemos ter a noção de que tudo pertence a Deus e que nada pertence a nós. Aquilo que nos é posto em nossas mãos, nós somos apenas um mordomo, alguém que está cuidando por algum momento daquele recurso, né? Então Jesus disse que o Pai dá o sol e a chuva para os bons e os maus, sobre os justos e os injustos, ou seja, vem para todos. Assim como também os recursos vêm para todos, todos têm recursos, mesmo sendo mau ou bom, tem recurso. Mas nós que somos cristãos, nós temos que ter a consciência de que tudo pertence a Deus e que nós somos apenas o mordomo, alguém que está cuidando por um breve momento daquele recurso. Então nós devemos saber empregá-lo bem, né? Então o pensamento mercantilista induz-nos a pensar que não devemos satisfação a ninguém sobre o que temos ou sobre o que nós façamos com esse recurso, né? Pois achamos que tudo é fruto do nosso trabalho e o que é privilégio, né? O que foi algo que veio da minha família, do meu pai, do meu avô, uma herança, né?
E na realidade tudo isso foi passado para nós, mas, como eu já falei, não nos pertence, né? Mas quando reconhecemos o Senhor em Jesus, nossos olhos se abrem para compreender a bondade de Deus. Tenho de saber que na minha vida os bens dos quais usufruo são dádivas de Deus. Então tudo que Deus nos dá é dádiva. Ele nos dá conforme aquilo que Ele acha que está dentro da nossa capacidade de cuidar, né? Lembra lá dos talentos, né? Da história da parábola dos talentos, né? A gente vai falar mais à frente um pouquinho também sobre isso. Então, né? Eu sou apenas mordomo dele, que tantos recursos como a minha própria vida pertencem a Deus. Até a minha vida é um recurso que Ele me dá, a minha vida terrena é um recurso que Ele me dá por determinado tempo. Vai chegar um tempo em que passarei pela morte, enquanto Ele prestar, não sei que Ele volte antes. Mas até a nossa vida é um recurso, a vida terrena é um recurso, né, nos dado por um determinado tempo. Então nós devemos cuidar de forma fiel, de forma verdadeira, né? Então o dever quanto aos dízimos e ofertas, né? A Bíblia também contém ensinamentos sobre a alegria que em poder devolver parte dos recursos que nós temos. Como eu falei, tudo pertence a Deus. Nós devolvemos o quê? 10%. Nós temos 10% daquilo que Ele nos concede e devolvemos para a casa de Deus, né? Para poder manter a igreja, manter as outras coisas, poder ajudar aqueles que necessitam, né? Então, esses são recursos que nós damos, que nós devolvemos, né, a Deus, né? Então, essa é uma forma de expressar nossa gratidão a Ele, né? Era esse o sentimento que embelezava a pobre viúva que ofertou tudo o que tinha. Lembra da história da viúva? Perguntaram a Cristo, né, quem é que deu mais, né? Olhou ali e tal, a senhora chegou, pegou as únicas 2 moedinhas que ela tinha e botou ali. E ele falou, aquela senhora foi a que deu mais, porque ela deu tudo que ela tinha. Ela botou tudo que ela tinha na mão de Deus. Então, às vezes, nós achamos que dando dízimo, nós estamos dando muita coisa. Na realidade, nós estamos dando o mínimo, né? Nós estamos dando o mínimo. O mínimo que se dá, 10%. Temos outras formas, que são as ofertas, né? Nós podemos também ofertar, né? Então, assim, ao devolver o dízimo, devolvemos apenas o mínimo. Para muitos, as promessas deixadas em Malaquias 3,10 sobre a fidelidade do dízimo têm sido uma realidade. Para outros, não. Né? Por outro lado, observe que muitos que são negligentes estão sofrendo as mesmas consequências que o povo de Israel sofreu. Na antiguidade, né, a questão do dízimo, da oferta, era uma coisa que estava ligada à prosperidade. O povo judeu, o povo hebreu, ele ligava a prosperidade de alguém à fidelidade dessa pessoa a Deus. Então, a gente vai ver ao longo da história do Velho Testamento, que às vezes fala sobre a questão do recurso e tal, eles botam que aquele que era fiel seria então próspero, né? Tanto é que a gente vê que Abraão, Isaac, Jacó, José, né, Daniel, foram homens prósperos. Só que quando chega no Novo Testamento, isso muda um pouco, né? Essa figura muda um pouco. Até porque o tempo é outro, a história é outra, né? Nós passamos a ter um outro momento na história dos judeus, né, dos hebreus. Então, nós passamos por um outro período em que eles estão sob julgo romano, então eles não têm tanto recurso mais. E a maior parte daqueles que aceitam a Cristo não tem tanto recurso. Tinha gente que tinha, muitos tinham, né? A gente vai ver mais na frente, depois que Cristo, né, passa pela ascensão, que alguns vendiam suas coisas, vendiam aquilo que tinha, para poder, então, distribuir com os demais, né? Tinha muita gente que não tinha nada. Então aqui nós mudamos o foco, né? O dinheiro, as finanças, ela passa a ser algo que é dado, uma graça, mas que não é um fim, né? O fim não é nós sermos ricos, é nós termos a nossa riqueza firmada nos céus, né? No reino de Deus. Esse passou a ser o foco, e não o nosso recurso terreno, né?
É errado ser rico? Não, não é errado ser rico, ter muito recurso, ter muitas posses, não é errado. O errado é você pôr a sua confiança nisso. É você achar que aquilo ali é que vai manter você seguro, e não é. Se a gente for olhar, né, a gente vai ver que muitas pessoas, apesar de terem muitos recursos, às vezes estão infelizes, estão enfermas, estão sem esperança. Porque aquilo ali não vai salvar a vida dela, aquilo ali não vai trazer, às vezes, felicidade, aquilo que ele necessita para ser feliz, e não vai dar a ele a vida eterna. Quem traz vida eterna é Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos então a ter acesso a isso, né? Então a palavra fala que além do dízimo, devemos considerar como privilégio poder investir em ofertas especiais para as áreas sociais, missões e outras necessidades específicas de nossa igreja. Então os recursos nos é dado para quê? Para que nós possamos empregá-lo de forma sábia e de forma que vá beneficiar também a igreja, né? Vai beneficiar aqueles que estão ao nosso redor. Lembrando que a igreja somos nós, né? Nós somos a igreja, não é o templo físico, não são paredes, não são prédios, não são construções. A igreja são as pessoas, né? É o povo de Deus, aqueles que aceitaram a Cristo, que estão em comunhão. Essa é a igreja, né? Que eu estou falando aqui. Não é templo físico, nem nada físico, é espiritual, né? Então a importância do planejamento financeiro, como eu já falei, né? Nós não somos preparados pelas nossas instituições educacionais para poder lidar com dinheiro, para poder lidar com finanças, né? Infelizmente, a nossa educação ela peca muito, ela nos direciona para um determinado objetivo que não nos prepara realmente para a vida, né? Então nós às vezes temos que seguir o exemplo de nossos pais ou de outras pessoas que nós conhecemos para poder saber como lidar, né, com o dinheiro, com as nossas finanças, né? Então, assim como um rei que ao sair para a guerra precisa se assentar e pensar se com 10 mil homens poderá enfrentar um exército de 20 mil, como está escrito em Lucas 14, 31, né? Também devemos planejar com respeito aos nossos recursos, né? Deve ser uma prática a gente sentar e planejar, né, a nossa vida econômica e financeira a curto, médio e longo prazo. Nós devemos planejar o que nós iremos fazer com o recurso que nós temos, né? É muito comum quem já tem um emprego fixo de carteira assinada saber, né, aquilo que ele irá ganhar por mês. Então você consegue fazer um planejamento mais adequado de como você irá direcionar seus recursos. Agora, aqueles que não tem a certeza de quanto ele ganhará naquele mês, quanto ele receberá naquele mês, fica mais difícil. Então você tem que ter um planejamento. Eu tenho tanto, eu só posso gastar X, só posso gastar esse tanto. Lembrando também que desse recurso você também deve guardar uma parte para uma eventualidade. Então, ao tomar conhecimento dos rendimentos, dos gastos mensais, é possível que se constate a necessidade de tomar decisões e medidas importantes. Às vezes, quando a gente bota no papel, quando a gente começa a pôr no papel para onde estão indo os recursos que nós recebemos ao longo do mês, a gente começa a perceber que alguns gastos, algumas coisas, elas não condizem com uma boa, vamos dizer assim, uma boa vida financeira, porque tem recursos que às vezes estão sendo desviados para coisas que às vezes não irão gerar bons resultados futuros, né? Então nós devemos verificar quanto nós gastamos por mês e aonde nós gastamos. O recurso tem que ser usado de forma sábia, né? Então, às vezes é necessário você fazer um corte, às vezes, no seu orçamento. Nós vivemos um período em que nós estamos passando, nosso país e o mundo passa por uma recessão, passa por um momento de crise, passa por um momento em que os recursos estão mais escassos, né? Então, algumas pessoas perderam emprego, né? Outras estão ainda, tiveram seus rendimentos reduzidos, outras ficaram sem recursos, infelizmente,
Então, o planejamento é necessário. Devemos fazer o nosso planejamento dentro daquilo que nós temos. Então, é pegar e botar realmente, pega um papel, abre um computador, abre uma coisa, monta uma planilhinha, faz lá, olha, eu gasto tanto com água, tanto com luz, tanto com telefone, tanto com TV por assinatura, com aluguel, imposto, né? Devemos pagar nossos impostos em dia, não devemos ficar devendo, né? Então, devemos saber para onde vai o recurso. Então, as pessoas e as famílias que se disciplinam no planejamento doméstico acabam vendo os ótimos resultados que ele oferece a médio e longo prazo, né? Aquela pessoa que se planeja, ela consegue visualizar, ela consegue se planejar para alcançar um determinado objetivo. Então, às vezes, você quer comprar um determinado objeto, botar um carro, ou um celular, ou um computador, né? Ou você quer que seu filho faça uma faculdade, né? Um curso, né? Que é necessário para que ele possa ter um conhecimento melhor, né? Teórico melhor das coisas, ou possa ter uma profissão para o futuro, né? Então, nós devemos fazer o quê? Devemos começar a guardar o recurso para que na hora que for necessário ele poder ser usado. Então, o planejamento é necessário. E devemos ter critérios para gastar também, né? Precisamos falar sobre a necessidade da disciplina. Quem estabelece critérios bem definidos sobre o que fazer com cada centavo que possui tem melhor condições de viver sem muito estresse, né? Então, se você se planeja de forma correta e sabe para onde vai seu recurso, você não vai ficar em dificuldade, a não ser que você não siga o seu planejamento. Você planejou, mas você não seguiu o planejamento, aí realmente não vai dar certo. Você, além de planejar, você tem que seguir o planejamento. Se você se dispôs, eu vou depositar todo mês R$100, porque eu preciso chegar a um determinado ponto e ter tanto para poder usar em determinado objetivo. Todo mês eu vou ter que guardar R$100 para alcançar aquele objetivo. Se eu não guardar os R$100, eu não vou alcançar meu objetivo. Então, nós devemos aprender a viver com o que temos. Em primeiro lugar, devemos aprender a viver com o que ganhamos. Não podemos gastar mais do que nós ganhamos. Quero falar sobre isso. Devemos guardar pelo menos 5%. Olha bem, 5%. Se você ganha 1.000, você deveria guardar pelo menos R$50 por mês. Pelo menos a cada R$1.000, R$50 você deve guardar para uma eventualidade, né? Saber dizer não ao consumismo. Antes de comprar alguma coisa, nós devemos dizer para que eu preciso daquilo. Eu realmente preciso? Né? Qual vai ser a utilidade daquilo que eu vou comprar? Por que eu preciso comprar aquilo? Né? O consumismo hoje ele é muito, vamos dizer assim, agressivo, né? A mídia é agressiva, porque ela começa a botar na cabeça das pessoas que ela tem que ter um determinado objeto, porque todos têm, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Quem tem, vai ser uma pessoa muito mais bem vista, bem quista pelos outros, porque tem aquilo. A mídia trabalha muito isso, quando na realidade não é isso. Às vezes qual a diferença fará de você ter um celular de última geração e um celular que atenda a sua necessidade? Você vai ter um celular com muito recurso que às vezes você não sabe nem utilizar, só para mostrar para os outros que você tem aquele celular. Ao momento que você tem um outro celular mais simples, que vai atender a sua necessidade e que não vai deixar você também, vamos dizer assim, descoberto, né? Você vai ter como se comunicar com as pessoas, você vai ter seu celular, vai ter o seu computador ou o carro, né? Às vezes a pessoa quer ter um carro de última geração e tal,
num país em que a gente não consegue ter nem estrada direito. Então, ou seja, ele não vai utilizar da forma que deveria ser usado. E ele vai ter muito mais prejuízo, porque o valor que ele vai ter para poder fazer a manutenção desse carro vai ser alta também. O IPVA vai ser alto. Então, devemos então analisar, né, antes de comprar, antes de tomar a decisão de consumir alguma coisa, devemos antes pensar se realmente necessitamos, qual o objetivo, se tenho condições de adquirir aquilo e como vai ser no futuro, qual vai ser a utilidade que ele vai ter no futuro, ele vai me atender por quanto tempo, né? Às vezes você vai comprar uma coisa que não vai durar um ano, e depois? A gente vê aí pessoas, às vezes, fazendo dívida aí por 5, 6 anos, né? Para poder pagar um determinado produto, que às vezes não vai durar nem isso. Tem coisa que às vezes você compra e vê um ladrão e te toma. Pior ainda, né? Que você ainda vai pagar um produto que você nem usou às vezes. Então, devemos ter a sabedoria, podemos pensar e analisar sobre tudo aquilo que nós iremos comprar ou consumir, né? Então, defina o que é essencial, necessário, o que é aquilo, o que não pode faltar, né? Não podemos ficar sem alimento, não podemos andar nus. Se estivermos doentes, vamos precisar de um remédio, né? Temos que ter um teto. Eu vou ter aqui 4 necessidades aqui. Então, normalmente uma família tem que ter um teto para se abrigar, para não ficar no tempo. Comida, ninguém fica sem comer. Roupa para não andar nu. E temos que ter a segurança de que tudo isso nós teremos condições de manter, né? Ah, eu não vou conseguir comprar o carro. Vamos ter que andar a pé por um tempo. Usar o ônibus, usar um Uber, usar outro meio de transporte, uma bicicleta e tal. Mas se não temos condições de comprar, não vamos ter. Ah, mas todo mundo que eu conheço tem um determinado objeto e eu não tenho. E por que você tem que ter? Só porque os outros têm ou porque você necessita desse objeto? Qual a utilidade que ele vai ter na tua vida? Então nós devemos ter também essa noção. Se a gente for olhar ao longo da Bíblia, né, eu fiz aqui uma coletânea aqui de alguns versículos, né, em que ele fala, a Bíblia narra algumas passagens sobre questão de finanças, né? Ao longo da Bíblia nós temos mais de 2.300 citações sobre parte financeira. Então é muita coisa. Eu coletei só 12 aqui para a gente ter aqui um apanhado rápido aqui, né? Então o primeiro ele fala assim, fique no azul, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei uns aos outros. Romanos 13:8. Anota aí, Romanos 13:8. Então a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, né? Em suas falas na Bíblia, Cristo a seus apóstolos deixa claro que ser contra as pessoas que se endividam e dão calote, né? Então não é saudável a pessoa que fica em dívida, né? Segundo versículo, Provérbios 22, 26 e 27. Provérbios 22, 26 e 27. Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, empenham-se com os outros, se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que corre o risco de perder até a cama que dorme? Olha o que o Provérbios fala, né? Então ele fala para tomar cuidado com o empréstimo, né? Não pegue dinheiro emprestado, não pegue recurso emprestado se você não tem condições de pagar. Aqui também cabe o planejamento, como eu falei, né? Terceiro versículo, Lucas 14, 28 a 30, né? Fala sobre planejamento financeiro. Ele fala assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço,
para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então nós não devemos nos empenhar naquilo que nós não temos condições de bancar, né? Então o planejamento financeiro é uma coisa sagrada. Devemos botar na ponta do lápis que a gente ganha e aquilo que nós podemos gastar, como eu falei, né? Quarto versículo, Isaías 55, 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz, né? Então, atenção para os gastos desnecessários, que ele fala, né? A Bíblia fala em pensar no que é necessário antes de comprar, como eu já falei, né? Muitos gastos são imprudentes do ponto de vista da necessidade, e com eles o dinheiro acaba indo embora sem ver, né? Não tem tem uma musiquinha que fala, né? Dinheiro na mão é vendaval. Então, a realidade é essa. Para aquele que não se planeja, para aquele que não se atenta onde gasta, ele é um vendaval, ele vai. É como você tentar reter água na mão, né? Ela vai escorrer, escorrer, escorrer e não vai ficar ali. Quinto versículo, Provérbios também, 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então é questão da poupança, é questão de poupar, de economizar, né? Para além da comida e provisões, a dica de armazenar, ao invés de devorar tudo rapidamente, né? Também pode ser aplicável nas finanças. Poupar uma parte do dinheiro que você recebe todo mês, foi aquilo que eu falei, né? 5% pelo menos, né? Deve ser uma prática. A avareza é condenada, tá, irmão? Não estou dizendo que nem deve ser avarento, não, que deve ficar economizando ao ponto de passar fome. Não é isso. É economizar aquilo que é possível. Se não for possível, você vai ter que refazer seu planejamento. Sexto versículo, Mateus 25, 39, né? O que ele fala? Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem será tirado. Aqui Mateus nós estamos na parábola dos talentos, né? Mateus está falando sobre a parábola do talento. É a maior aula da importância de se investir, né? Então nós devemos ser investidores, devemos multiplicar os nossos recursos. Não é pecado multiplicar recursos. A forma como se faz é que pode ser condenável. Mas se você investe de forma correta, de forma justa, e consegue fazer com que seus rendimentos aumentem, então isso não é pecado. Devemos investir e devemos investir de forma correta os nossos recursos. Temos vários investimentos, né? Poupança, temos às vezes comprar um dólar, alguma coisa, ou investir em moeda estrangeira, comprar um terreno e revender, um carro, alguma outra coisa. É possível você fazer várias coisas. Carro às vezes não, porque carro você vai ter prejuízo, tá, meu irmão? Corta essa do carro. Mas normalmente terrenos, terras, outras coisas, moeda estrangeira, você saiba que vai ter um rendimento maior, é sábio você fazer isso. Não é pecado. Foi como eu falei, tudo que você faz, o pecado vai estar na forma como você usa. Se você usar de forma errada, vai ser pecado. Se você usar de forma correta, não. O dinheiro é assim, se você tem o seu recurso, tem o seu dinheiro, mas você não põe a sua confiança nele, você não ama o dinheiro, ele é apenas um recurso para você alcançar aquilo que você necessita, você não está pecando. Mas se você põe toda a sua confiança nele, você ama o dinheiro de tal forma que você deseja cada vez mais, aí que está o pecado. Vamos para o sétimo versículo, então, que eu falei, Provérbios 6, de 9 a 11. Até quando você vai ficar deitado ao preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar?
A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Então o versículo fala para não ter preguiça de trabalhar. Nós não podemos cruzar os braços, não podemos ficar postergando as coisas, devemos trabalhar para ter nosso recurso. Uma das maneiras mais eficientes de prosperar financeiramente é buscar trabalho e atividades extras, né? Tem pessoas que, além do trabalho normal dela, ela faz outras atividades, consegue desenvolver outras coisas para poder ter recursos a mais, né? Eu já tive colegas que revendiam coisas, né? Faziam um bolinho, costuravam uma roupa, consertavam um celular, um computador, né? E esses colegas tinham recursos a mais. Por quê? Porque além do trabalho dele, depois do trabalho, eles trabalhavam a mais por conta própria para poder o quê? Ter uma renda maior. É errado? Não, não é errado. Errado é você fazer isso durante o tempo que você tem que ter, durante o tempo do seu trabalho normal, formal. Você lembra da passagem lá que fala, aquele que tenta servir a dois senhores não servirá a ninguém, né? Porque ele amará mais um e detestará o outro. Então nós devemos, durante o nosso horário normal de trabalho, cumprir nossa carga horária de forma correta. Após esse horário, se você quiser fazer alguma coisa a mais, não tem problema. Oitavo, Salmo 112, 5, ele fala, feliz é um homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz seus negócios, né? Aqui ele faz um alerta sobre a questão do dinheiro fácil também. Não devemos usar de agiotagem. Agiotagem é pecado. Você emprestar dinheiro a uns juros muito maior do que você emprestou e depois você vai cobrar uns juros exorbitantes da pessoa. Isso é errado. Então o texto diz que devemos viver no nosso próprio trabalho, ganhando dinheiro honestamente, né? Devemos fugir das facilidades. Nós temos visto muito aí na televisão a questão das criptomoedas, em que as pessoas acharam que iam ganhar muito dinheiro e acabaram perdendo, porque queriam ganhar dinheiro fácil, sem trabalhar, sem fazer nada, e acabaram aplicando todos os seus recursos, e aquele que estava prometendo simplesmente pegou esses recursos, enfiou no bolso e foi embora, e largou as pessoas a ver navios. Então nós devemos tomar cuidado para não cair nessas armadilhas do inimigo, né? Nono, né? Romanos 13, 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. Se é honra, honra. Então, entre as tantas, né, dívidas, Jesus ainda mais enfático a mostrar-se contrário aos débitos tributários, né? Devemos pagar nossos tributos, nossos impostos, devemos honrar, né? Não devemos ficar devendo, porque o cristão ele não pode entrar em dívida, né? 10º, Provérbios 17, 18. Opa, dei uma fugida aqui no meu texto aqui. O homem com pouco entendimento compromete-se ficando fiador do seu próximo. Então devemos evitar ser fiador de alguém. Não devemos dar nossa palavra que nós iremos honrar a dívida do outro. Nós devemos fiar a nossa dívida, ou seja, devemos ser fiador nosso mesmo. Devemos, quando dissermos para alguém que nós iremos adquirir um determinado recurso, nós devemos honrar e pagar esse recurso, devolver o recurso conforme foi negociado, conforme foi combinado. Mas não devemos honrar o do outra pessoa, não devemos dar o nosso nome, emprestar o nosso nome para outra pessoa fazer dívida. Isso também, olha como a Bíblia fala de forma correta, né? Quantas pessoas não acabam caindo nessa armadilha, né? 11, Provérbios 13, 22. Construa, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Ou seja, construa herança para os seus filhos. Deixar recurso para os filhos também, para o filho começar a vida, não é errado. Devemos ensinar nossos filhos a trabalhar, ter recursos, mas não é errado você querer também dar um conforto ao seu filho. O errado é você deixar ele ficar sem trabalhar, sem outras coisas, e você não ensinar ele a ganhar o recurso dele. Devemos também educar financeiramente nossos filhos,
Mostrar que o trabalhar é bom. Agora, se for possível, devemos também ajudá-la no início da sua vida, né? Principalmente no início da vida profissional, né? Então devemos pagar uma faculdade, devemos dar educação, devemos tudo conforme aquilo que é possível, tá? Nada além disso. 12. 1 Tessalonicenses 4:11. 1 Tessalonicenses 4:11. Esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Então Jesus era totalmente a favor dos negócios do lucro. Para ele, a atuação empresarial existia para dignificar o homem e seu semelhante. Então, procurar algo que você gosta de fazer e apostar nisso para ter independência financeira pode ser um bom caminho. Ou seja, você trabalhar e ter seus recursos não é errado. Você deve trabalhar e você deve ter seus recursos, né? Então nós devemos, então, meu irmão, olhar aquilo que nós podemos fazer, aquilo que está às nossas mãos nós devemos fazer. O impossível fica para Deus, mas o possível é nosso. É possível nós trabalharmos, é possível nós termos o nosso sustento, então nós devemos fazê-lo. Então, se a gente for ver aí, né, muitas pessoas hoje, elas estão em dívida no nosso país. Porque não souberam planejar ou porque contaram com algo que não foi confiável e caiu numa armadilha, né? Então nós devemos então fazer o quê? Devemos saber em que nós confiamos, fazer o nosso planejamento financeiro, saber que os recursos da onde virão, né? Se eu tenho um trabalho formal com carteira assinada, eu tenho um recurso que irá entrar na minha conta, eu conto com ele, é aquele recurso. Se eu trabalho de forma independente, há uma outra forma de ganho que às vezes não é tão segura, mas eu sei que terei mais ou menos um determinado ganho, né? Então nós devemos pensar também o seguinte, né, como igreja, né? Como a nossa igreja pode ajudar os crentes a tratar os desafios, né, da questão da educação financeira, né? Um dos recursos está aqui. Nós estamos falando sobre como planejar a nossa vida financeira, né? Devemos lembrar que nós somos donos, que nós não somos donos, nós somos mordomos dos recursos que Deus nos deu. E devemos reconhecer que a doutrina do dízimo é apenas um critério mínimo, ou seja, lembrando que aquilo que eu falei, tudo pertence a Deus, nós devolvemos 10%. E 10% é o mínimo, nós estamos devolvendo o mínimo para Deus, né? E devemos estabelecer critérios para disciplinar a nossa vida financeira, devemos saber até onde nós podemos caminhar na nossa vida, nos nossos gastos, né? E devemos planejar sobre aonde iremos gastar os nossos recursos. Devemos também nos planejar para alcançar determinados objetivos, fazendo o quê? Economizando. Então, o planejamento financeiro ele deve ser algo que deve ser tratado em família, que deve ser conversado com o seu cônjuge, sua esposa ou seu marido, né? E devemos fazer o quê? Um planejamento para que os gastos sejam de forma correta. Não podemos ficar entrando em dívida, devemos evitar dívida. E caso saibamos que algum irmão nosso está em necessidade, devemos procurar ajudar também. Então, meu irmão, o que eu falei aqui, a Bíblia tem mais de 2.300 versículos que falam sobre questão de planejamento financeiro. Se nós procurarmos ver na internet, se a gente procurar aí nos estudos, a gente vai ver que há N outros versículos, além desses 12 que eu falei aqui. Eu espero que essa aula tenha te ajudado um pouco, né? Mas o maior recurso que você pode ter é Deus. Ore a Deus, ponha as suas finanças na mão de Deus, peça sabedoria, né? Peça a Ele que bote no seu coração, na sua mente, como você deve utilizar seus recursos e, acima de tudo, confie em Deus. Ele tem provido.
como fala a própria Bíblia, né? Nunca vi um justo mendigar o pão. Então, um justo, ele não mendiga o pão, porque Deus cuida dele. Amém? Vamos orar para a gente concluir? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, porque mais uma vez o Senhor pôde nos falar, Pai. Ó, meu Deus, que o Senhor esteja agora olhando pelo coração e a mente daqueles que irão ouvir essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa mostrar a eles, ó Pai, como eles devem cuidar de suas finanças, ó Pai, e tudo aquilo que eles devem evitar relativo ao consumismo, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Pai, gerando recursos àqueles que necessitam, Pai, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa trazer, ó Pai, novos recursos àqueles que estão sem recursos, ó Pai. Ó meu Deus, te agradeço também, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem provido na minha vida, na vida da minha família, na vida da nossa igreja, ó Pai. E te peço, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, cuida daqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, ouvindo essa mensagem, dos nossos familiares, nossos amigos, ó Pai, que o Senhor possa estar fazendo, ó Pai, segundo, ó Pai, a necessidade de cada um e, acima de tudo, conforme a Tua vontade, ó Pai. Te agradeço pela vida do nosso pastor, da sua família, dos nossos líderes, ó Pai, e da nossa igreja, ó Pai, e de todo Israel espalhado pela face da terra, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Pai, alcançando cada um, fazendo, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja, ó Pai, conforme a Tua vontade, ó Pai. Guia-nos, ó Pai, a pastagem segura, ó Pai, que possamos, ó Pai, encontrar a Ti, ó Pai, no fim de nossa jornada, ó Pai, com mãos limpas, corações abertos e mentes, ó Pai, ligadas a Ti, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, ó Pai, porque realmente, ó Pai, o Senhor tem feito muito mais do que merecemos, ó Pai. E por isso estamos gratos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.